O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Pois logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nos aproximamos cada vez mais da celebração principal desta época, seja a celebração principal da liturgia para a qual nos conduzimos, seja a celebração mais sentida do ano, seja para a celebração do acontecimento que mais envolve sentimentos humanitários. O mundo inteiro não fica indiferente diante do Natal. Jesus que nasce para a salvação da humanidade. Nestes dias, pois, em plena novena do Natal, estou buscando fazer umas catequeses marianas, a fim de nos ajudar, porque é melhor quando nós fazemos algo motivados. Fica melhor ainda. Se a coisa já é boa, fica ainda maravilhoso. Para então sabermos o que estamos comemorando, o que é que nós estamos celebrando. Santo Agostinho de Hipona disse que Maria primeiro foi mãe, não porque concebeu no ventre. Primeiro ela foi mãe porque concebeu no Espírito, na fé. E de fato esta afirmação do grande doutor reporta as palavras de Santa Isabel. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Portanto, primeiramente, Maria concebeu Jesus no seu espírito, na sua alma, e, consequentemente, o concebeu também em seu ventre. Mas tudo isso, ou seja, a maternidade divina de Maria, vem também exaltada por Isabel de uma outra maneira, quando ela chama a própria prima de mãe do meu Senhor. Até podemos imaginar como não foi aquele encontro entre duas mulheres grávidas, cheias de novidades, cheias de segredos interessantes, como nós bem podemos imaginar. Ainda hoje, quando a gente sobe toda aquela escadaria lá em Aicarém, para então irmos ao local onde elas se encontraram, ali em cima tem uma estátua, um conjunto com duas mulheres, uma mais idosa, com a barriga maior, e a outra com aparência mais jovem, com a barriguinha apenas surgindo. Para assinalar, então, o encontro das duas primas que aconteceu ali, Aicarém
era um sítio da família. Zacarias era bem distante, ele pertencia à família sacerdotal. Por isso podia ter uma casa na cidade e uma casa no campo. E Isabel se encontrava no campo, porque ela apareceu grávida já depois de certa idade, então ficou assim meio envergonhada, sabe como é a língua do povo. Para que ninguém a visse naquele estado, ela então se retirou para o sítio, onde também, por ser uma gravidez em idade mais avançada, precisava de repouso, longe do barulho da cidade. Lá que Nossa Senhora foi encontrá-la. Foi lá que aconteceram essas revelações, todas que acabamos de ouvir. Donde me é dada a graça, como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Aqui está uma confissão de fé. Primeiramente no próprio Senhor, e secundariamente naquela que o traria ao mundo. Mãe, ou seja, a moça que traria o próprio Deus em sua barriga para pisar e chegar nesta terra dos homens. Esta afirmação de Maria, ela se constituiu no início da nossa religião um motivo assim de muitas discussões, porque não se sabia direito como explicar. Era uma novidade maravilhosa de ser acolhida na fé, e todos acreditavam que de fato Maria fosse a mãe de Deus. Mas quando se tratava de arrumar na cabeça como é que isso funcionou, como é que isso funciona, aí não era assim fácil. Por causa da maravilha do acontecimento, um Deus que rasga os altos céus e a sua glória e vem aqui através de uma mulher, de uma mãe. Como é isso? Como aconteceu? Então se formavam as discussões. Olhem o que chegavam a afirmar. Primeiramente, nasceu o Cristo de Maria e depois pousou sobre ele, pois o Verbo, a divindade. Assim, tipo, nasceu primeiramente o homem Jesus e depois, baixou nele assim a divindade. Esta afirmação era campeada pelo patriarca de Constantinopla, Nestório, donde então a origem da heresia nestoriana. Nestório negava que tivesse havido a infusão das duas naturezas divinas. Não é possível, dizia ele. Não aconteceu esta união de pessoas, essa união de natureza, pessoa humana e a pessoa divina. Ele dizia que isto não tinha acontecido no Cristo. O que havia acontecido, dizia Nestório, foi uma justaposição, alguma coisa sobre a outra. É como assim, mal comparando, Nestório dizia que Jesus era igual àquele picolé dos dois sabores. Um de uma cor, outro de outra, mas as duas não se juntam, não se fundem. E, é claro, a fé da igreja não podia aceitar um tamanho disparate. Por isso, devido a várias dissensões entre as comunidades e as igrejas do Oriente e do Ocidente, o Papa Teodósio convocou um concílio, e este concílio aconteceu em Éfeso. Pude visitar as ruínas de Éfeso, e por ali passeando me veio na cabeça a lembrança, tempo dos estudos, pois, a respeito da cristologia. Então, em Éfeso, que foi considerado também o concílio dos 300, porque foram 300 e poucos bispos reunidos,
fizeram uma determinação em que prevaleceu a fé cristã, a fé da igreja, a fé da Bíblia, contra o nestorianismo. E afirmavam então e diziam: ao se dizer que Maria é a mãe de Deus, não se está dizendo que a divindade divina, a divindade de Deus teve origem nela. Porque a divindade de Deus preexiste a ela. Mas tampouco se quer dizer que primeiro nasceu o homem e depois sobre ele pairou a divindade. O que se entende da nossa fé cristã é que o Verbo foi concebido, se uniu à natureza humana no ventre de Maria, como todo concebimento acontece, mas neste caso, um concebimento especial, porque não havia a presença do elemento masculino. Apenas o elemento humano de Maria com o elemento divino do Espírito Santo. Como nós confessamos no credo, foi concebido pelo Espírito Santo. Então, o que acontece, dizia o Concílio de Éfeso, ano 431 da nossa religião. Dizia, pois, que então aconteceu exatamente esta fusão da divindade com a natureza humana no ventre de Maria, e este ser humano divino nasceu como nascem todos os homens, passando pelo ventre materno. Portanto, podemos dizer com propriedade que Deus nasceu de Maria. Portanto, podemos afirmar que ela não só é a mãe do Cristo, do Jesus humano, mas ela é verdadeiramente mãe de Deus. E na linguagem deles dizia não só Christotokos, mas Theotokos. Não só a mãe do Cristo, mas de fato a mãe de Deus. Como nós entendemos verdadeiramente, eu já expliquei, homem verdadeiramente Deus e vice-versa. Esta então, meus irmãos e irmãs, passou a ser a definição que interessa ao mesmo tempo o Cristo, porque salva a sua divindade, e que interessa também a Nossa Senhora, porque salva, pois, a divina maternidade. De modo que, com razão, nós podemos considerá-la mãe de Deus. Quando o padre Afonso de Giorgio, o barnabita que construiu esta igreja, pensou em ornamentar a frente da nossa Basílica Santuário, ele pensou numa frase que exatamente reproduzisse esta verdade de fé. E mandou escrever com belas letras latinas, ali à frente da igreja, bem lá em cima, Deipare Virgine a Nazareth. Deipare se escreve Deiparae, mas se pronuncia Deipare Virgine a Nazareth. Quer dizer, este templo é dedicado àquela que deu à luz Deus. Quem deu à luz Deus? A Virgem de Nazaré. Existe então aqui uma espécie de um paradoxo, quase uma contradição, mas é proposital. Ora, quem dá à luz? Uma virgem. E nós sabemos, como eu já expliquei, que virgem não dá à luz, a não ser no caso único especial de Maria. Virgem antes, virgem durante e virgem depois do parto. Meus irmãos e irmãs, eu passaria aqui a noite inteira animando, ilustrando a nossa fé cristã através do prolongamento desta catequese mariana, não é possível. Amanhã vamos prosseguir, mas por hoje basta então entender que a Bíblia foi explicitada, melhor explicada e compreendida do que Santa Isabel então diz, a mãe do meu Senhor, a mãe de Deus,
a mãe do Salvador, donde me é dada a graça que eu a receba em minha casa. Vamos, meus irmãos e irmãs, fazer um instante de silêncio. Recolhe alguma coisa para o teu coração, para a tua alma, para amar mais a Jesus e sua Mãe Santíssima.